Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Amém? Todos acharam? Procurem. Todos acharam? 6 de Mateus capítulo 22 e 23. Em duas versões, a primeira diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. E depois, numa versão corrigida, fiel, diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Podem sentar, amados. Esta passagem, ela é uma daquelas passagens que, do ponto de vista de quem a lê, sem fazer aqui uma exegese mais profunda, traz mais perturbação do que esclarecimento. Por exemplo, é comum o segmento espírita pegar esta passagem bíblica para atestar que sim, nós somos espírito de luz. Olhando para cada um de nós, podemos perceber que esta pessoa é uma pessoa de luz. E quando radia esta capacidade mesmo da luz, então eu tenho toda a estrutura e toda a capacidade para fazer o bem ao maior número de pessoas possíveis. Este é o conceito espírita desta versão ou desta leitura bíblica. Uma outra proposta que nós temos também acerca desta passagem é aquela que nós jogamos para um conceito chamado neopentecostalismo e que propõe conceitos tais como o olho gordo, tais como a necessidade de você, mesmo sendo cristão, ter aqui um raminho de arruda, porque tem pessoas invejosas dentro da igreja e que de alguma forma estas pessoas olhando para você e tendo os olhos maus, com certeza aquilo que você projeta, aquilo que você idealiza, aquilo que você tem como sonho de vida, vai frustrar, porque o outro, ele tem uma visão totalmente distorcida e ele não quer o seu sucesso, ele quer o seu mal. E por mais que a gente trabalhe esse conceito, até mesmo dentro de um segmento, de um grupo, como vocês, que já caminham bastante tempo aqui, ainda para alguns fica esta mística, fica este conceito mais esotérico desta passagem do que de fato uma realidade do que o próprio Jesus está querendo propor. E quando ele está propondo a candeia dos olhos, do corpo, são os olhos, ou na versão outra, são os olhos, a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Jesus, ele não está jogando com aspecto místico, mas Jesus, ele está pegando já um conceito de cultura judaica mesmo, que já era um jargão judaico, e trazendo para dentro daquela proposta em que ele estava falando para aqueles que tinham a capacidade de olhar mais para os bens materiais do que para os bens espirituais. Somente isso é o que Jesus está propondo. Mas também quando Jesus está nos trazendo esta fala, ele está trazendo uma consciência, bem traduzido mesmo, são os olhos a lâmpada do corpo, falando da simplicidade de propósito. A capacidade então que Jesus propõe são os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ele está jogando justamente para esta questão da simplicidade de propósito. Daquela pessoa que é simples. Daquela pessoa que tem a capacidade de ter uma mente simples.
daquela pessoa que tem uma simplicidade tão grande que nem sequer quer arrogar para si títulos, ou quer arrogar para si mesmo a capacidade de ser, de ter e de existir, mas tão somente ele joga para esta capacidade de alguém que tenta se guiar dentro de uma vida, dentro de um caminho que conduz a Deus de uma forma muito simples, porque então o propósito principal daquele que é humilde é alcançar a Deus de alguma forma. E Jesus, ele vem batendo neste capítulo 5, 6 e 7 de Mateus mesmo, capítulos que traduzem o Sermão do Monte, como sendo uma cultura que o cristão tem que trazer para si, que o servo do Senhor tem que viver, que cada um de nós tem que buscar na essência esta consciência da fala de Jesus e praticá-la dia a dia, sabendo que então Ele não tem chamado pessoas arrogantes. Ele tem destituído o fariseu da sua arrogância. Ele tem destituído aqueles que acham ser alguma coisa. Ele tem a capacidade muito simples de chegar no hipócrita e chamá-lo de hipócrita. Ele chega com muita facilidade no doutor da lei também, chama ele de hipócrita, porque ele não está muito preocupado com esta corja da religiosidade, mas ele está muito preocupado, sim, em poder transmitir e traduzir este evangelho, que é o evangelho da graça, e que alcança o homem, o simples, que alcança o homem do ponto de vista pobre, que alcança o homem, aquele que está fragilizado, que alcança o homem, aquele que ele está propondo para o próprio fariseu, aqueles que são enfermos, estes carecem de médicos, que alcançam o homem que está desprovido de tudo e de todas as possibilidades, e principalmente da capacidade da vida eterna. E quando ele está jogando para esta simplicidade de propósito, necessariamente Jesus está propondo que o cristão tem que ter um propósito de vida, pautado naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é o evangelho da graça, naquilo que propõe única e exclusivamente uma consciência de que sim, nós fomos chamados por Ele, fomos constituídos para Ele, para servi-lo, para honrá-lo, para agradá-lo, ainda na sexta-feira, para poder ter a consciência de que o meu coração é um altar, e aqui refazendo este altar e tirando tudo aquilo que impede de ter brasas neste altar, poder oferecer o meu sacrifício e poder render perante este Deus com muita simplicidade, mas com um propósito bem específico. E o propósito da igreja não pode ser outro senão este de servir a Deus. E servir a Deus, irmãos, requer esta capacidade de uma vida muito simples, de uma vida muito humilde, porque então aquele que se propõe ser o autor e consumador da nossa fé, sobretudo ele se apresenta na pessoa ou na condição do homem simples, do homem humilde, do homem de dores, do homem, do ponto de vista do profeta Isaías, experimentado no trabalho. Agora, quantos de nós não temos esta capacidade de olhar o reino de Deus como o reino de Deus, mas o reino de Deus que para Deus é soberano e é eterno porque é dele, mas para o servo, para o cristão, todos somos aqueles que se põem na condição de súditos. Então, trazendo esta simplicidade de propósito como uma pauta de vida, como uma condição de vida, tirando toda a arrogância, tirando aqui tudo aquilo que de alguma forma nos impedem de estarmos no caminho certo, e é este caminho que leva para a vida eterna, é este caminho que nos faz caminhar em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, e ainda diria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos de nós não estamos aqui com a visão totalmente distorcida, fora de foco, fora de propósito? E se tem propósito, este propósito ele não vem com simplicidade.
que quer servir a Deus para ostentar, não quer servir a Deus para demonstrar a sua capacidade de ser servo. Porque os olhos são lâmpadas do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se você tem uma capacidade de ter esta postura de simplicidade, de propósito, então você caminha, você anda, e por onde você for, você será notório, lembrado, perceptível, porque então não só aqui Jesus está propondo isto, como também posteriormente a Bíblia está falando de Deus como sendo Pai das luzes, e mostrando então a consciência cristã, ou a consciência de cada cristão, como cada cristão sendo filho, ou então tendo a capacidade de brilhar no contexto, não de aparecer, mas brilhar no contexto de poder ter um propósito definido. Anunciar a glória de Deus, viver o reino de Deus, proclamar a majestade de Deus, trazer aqui a proposta de João: convém que ele cresça e que eu diminua. E esta passagem, ela nos traz justamente isto. Dos olhos maus, Jesus está falando da incapacidade de uma simplicidade de propósito. Então ele está jogando com duas questões bem palpável e bem de foco para a vida da igreja. Você é simples ou você é arrogante? Você é servo ou você tem a indisposição de querer servir? E se quando servo, você escolhe aqueles outros servos para estar ao seu lado, ou você é aquele que, do ponto de vista do próprio Jesus em uma parábola, você está espancando os demais servos? Por que você está aqui nesta noite? Porque Deus é Deus ou porque você é bom? Porque Deus é soberano ou porque você pode arrogar para si alguma coisa que você não pode envergar o peso? A glória de Deus, ela acontece na vida da igreja, mas quando esta igreja tem a postura de humildade e de humilhação contínua. Quando esta igreja tem a simplicidade de propósito. Quando esta igreja não está arrogando para si nenhum tipo de capacidade que vai além daquilo pelo qual fomos constituídos. E nós fomos constituídos para servir e unicamente servir. Nós fomos constituídos do ponto de vista de Jesus para dar continuidade ao seu sofrimento, porque então ele foi para o Pai, nós estamos aqui, e como igreja, corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, Paulo está falando, trago em mim as marcas do ministério do sofrimento de Cristo. Temos a capacidade de falar não para a carne, de falar não para o pecado, de falar não para o meu próprio ego. Bom, mas o que eu estou fazendo é para Deus, mas Deus te mandou fazer. Não, mas é onde eu sinto bem, é na minha zona de conforto, mas Deus te chamou para estar em zona de conforto. Somente esta igreja da virada do século é que trabalha com esta possibilidade da zona de conforto. É onde eu sinto bem. É o meu ministério, é o meu chamado. Se a igreja não viu e se ninguém percebeu, eu mesmo faço acontecer, porque é onde eu sinto bem. É o meu porto seguro. Mas será que deixando de estar caminhando dentro de uma proposta que conduza para o reino de Deus definitivamente, que trabalha o conceito da simplicidade de propósito, o que você está fazendo, de fato está demonstrando simplicidade de propósito? Os seus olhos são bons, o seu corpo é iluminado,
Você brilha como astros neste mundo. As trevas olham para você e temem, porque de fato o brilho do Espírito Santo, o brilho da glória de Deus está na sua vida. O que você faz é para você mesmo ou é para Deus? Porque o conceito de os olhos que trazem trevas, em primeiro lugar está falando daqueles que têm a avareza de querer ajuntar tesouro aqui na face da terra e também deixar depositado aqui o seu coração. Mas quando está falando então da capacidade de ter os olhos como candeia do corpo, como alguma coisa que possa mostrar que de fato eu sou bom não pelas minhas ações, mas porque eu tenho um propósito de simplicidade e a minha pauta é caminhar, é vida no caminho de Deus. Será que de fato eu posso encontrar isto em mim? Você está hoje aqui nesta noite por Deus ou por você mesmo? Porque você é servo ou porque você está buscando um benefício do Senhor? Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, os versículos 22 a 25, a Bíblia diz que Jesus chega a Betsaida, e quando ele chega ali, traz a ele um cego, e ele olha para aquele cego, dependendo da versão, ele cospe nos olhos daquele cego, cuspiu. E depois ele olha para aquele cego e pergunta, ele faz uma indagação bem simples: você está enxergando? E o cego responde: sim, eu estou enxergando. E praticamente Jesus pergunta: o que é que você está vendo? E ele responde: eu estou vendo os homens que caminham como árvores. E Jesus não concorda com aquela visão, com aquele ponto de vista, com aquela possibilidade de estar enxergando pessoas na condição de coisas, de objetos. E novamente ele toca nos olhos daquele homem, daquele cego, e pergunta: e agora, o que é que você está vendo? E ele responde, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto tornou a pôr-lhes a mão sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado da visão claramente, porque ele passou a ver os homens como homens. Mas o que isso tem a ver conosco, irmãos? Esta passagem tem alguma coisa de comum com esta proposta dos olhos serem a lâmpada do corpo, porque o propósito do Evangelho não é ver o homem como árvore. O propósito do Evangelho não é ver o homem como coisa. O propósito do Evangelho não é ver o homem como objetos inanimados, mas ver homens como pessoas, ver homens como almas, ver homens que padecem, homens que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. É poder olhar para alguém, sentir em si mesmo misericórdia e compaixão. Isto é ter olho que brilha, é ter luz nos olhos, para que o corpo também possa ser totalmente iluminado. É olhar para aquele que está na sua vida moribunda, totalmente destituído, totalmente arrasado, totalmente sem nenhuma possibilidade. Olhar para ele, sentir o coração doer, ir até ele, tentar acudi-lo, levantá-lo, pô-lo de pé, sabendo que então a proposta do reino de Deus sempre é para beneficiar o ser humano, ou para acudir ou acolher aquele que fora feito segundo a imagem de Deus, mas que no momento perdeu totalmente o foco. Ponto de vista de Lutero, o homem ele perde a imagem e semelhança de Deus do ponto de vista moral e espiritual, mas fica a razão, que faz
ser dois seres pensantes, Deus e o homem. Ponto de vista de Calvino, há uma destituição totalmente. O homem, quando ele perde a imagem e semelhança de Deus, ele é tomado de uma postura totalmente distinta e diferente de Deus, e não sobra nada da imagem e semelhança, porque ele depravou-se totalmente. Depravação total da raça humana é o que ele propõe. Então, para Calvino não tem imagem e semelhança na vida do homem, e para o Lutero tem a imagem e semelhança na vida do homem caído. Agora, quem é que vai enxergar ou não enxergar aquele homem que está caindo, tendo a imagem e semelhança de Deus? Quem Deus constituiu para chegar e brilhar? Quem Deus constituiu para chegar e salgar? Quem Deus constituiu para chegar com simplicidade de propósito e pegar aquele que está carente, que está moribundo, que está padecendo, para levantá-lo, ajudá-lo, pô-lo de pé e caminhar com ele? Se não a igreja, se não nós. Bom, mas eu não fui chamado para isto. Nós fomos chamados para isto. A questão é que não fomos ensinados, ou se fomos ensinados, a gente gosta de questionar tudo aquilo que de alguma forma nos tira da zona de conforto, e sempre a gente vai estar falando não quero, não posso, não devo, não é minha praia, não tenho capacidade para isto, tenho medo, porque pode ser que este a quem eu for abordar e que está numa vida subhumana, talvez ele possa usar de violência, talvez ele possa estar endemoniado, talvez ele possa intentar contra a minha vida. E a gente não compreendeu que o cristão foi chamado justamente para isso. Saquear o inferno é condição da igreja. Restaurar a estrutura do ser humano é condição da igreja. Poder pegar o desvalido e levantá-lo é condição de cada crente. Poder assistir é a nossa estrutura. E aqui, quando a gente trabalha esta proposta, lâmpada do corpo são os olhos, está justamente nesta capacidade de simplicidade de propósito. Ou seja, deixa eu caminhar o caminho que Deus propôs para que eu possa chegar na vida eterna. E caminhar o caminho que Deus propôs não significa que então eu estou olhando aqui uma reta e depois vai subindo, subindo, subindo até eu chegar no reino. Não é isto, irmãos. É você ir nos becos e valados. É você ir onde não tem compaixão e nem misericórdia. É você assistir aquele que ninguém assiste. Ainda falando semana passada, é você sentar na mesa com o leproso, como Jesus sentou, e ainda propor: olha, eu estou aqui e você não me deu nem um beijo. É não fazer acepção de pessoas, é não discriminar ninguém, é pregar o evangelho da graça, é pregar a mensagem do reino, é anunciar que Deus está voltando para o seu povo, e que Deus está voltando não no contexto de que o povo já esteja todo dentro da igreja. Então urge a capacidade de irmos cada vez mais rápidos para anunciar a mensagem do evangelho para este povo que está perecendo. Brigamos por cargos dentro da igreja, mas não brigamos por almas. E gostamos de falar: sim, os meus olhos brilham, são lâmpadas do meu corpo, porque de fato eu sou bom. E talvez Deus olhe para você e fala: não, seus olhos são negros, cheio de trevas, você deseja o mal ao próximo, você torce pela desgraça do outro, você não usa de compaixão, você não usa de misericórdia, você é avarento, você é trapaceiro.
Aí a gente fica nesta questão: será que os meus olhos têm luz? Será que eu estou brilhando de verdade? Ou será que de fato os meus olhos é alguma coisa que eu já perdi o foco e já não consigo perceber mais nada? Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Cada um olha com os olhos que vê, cada um olha com os olhos que tem. Do ponto de vista de um certo escritor, todo leitor, ele é um coautor da obra escrita, porque ele olha com os olhos que tem, ele lê com os olhos que tem, ele absorve com os olhos que tem, e necessariamente não é aquilo que o escritor escreveu, mas é aquilo que eu estou percebendo, e a palavra de Deus vai bem nesta possibilidade. O Espírito Santo, ele te faz perceber muitas possibilidades dentro de um mesmo trecho, para compreendermos que a nossa visão é que determina a maneira que estamos percebendo. Cada um vê com os olhos que tem. O viciado, a prostituta, o alcoólatra, é assim que a gente vê. Mas Deus vê com compaixão, com graça, com misericórdia. E o próprio Jesus, ele está falando sobre esta rocha: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a minha igreja edificada vai arrombar as estruturas do inferno. Ou seja, a minha igreja edificada, então não vai ter prostituta, não vai ter o viciado em álcool, não vai ter o viciado em drogas, porque a igreja vai estar cumprindo o seu papel, vai estar indo e resgatando estas pessoas com simplicidade de propósito. Temos em nós esta capacidade? A forma de como olhamos Deus, a vida e o próximo tem tudo a ver com esta proposta: são os olhos a lâmpada do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Tem tudo a ver com a cura de Jesus, do cego que precisou de 2 unções para enxergar os homens como homens. E Deus está te chamando justamente para isso, para você perceber a vida, perceber Deus e perceber o próximo, e saber como fazer para adorar a Deus, contemplar a vida e assistir o próximo. É capacidade de todos nós. Talvez uma pergunta até simples, não é? O que você acha melhor, evangelizar ou vir para a igreja orar? A resposta está na testa de todos vocês. Não, a gente vem para a igreja orar. O Evangelho diz: não, é evangelizar. Porque o que ganha almas, sábio é. É Salomão que está falando isto. E é o próprio Jesus que está propondo agora: pois ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, já está condenado, porquanto não creu na mensagem do Filho de Deus. E aí, mais uma vez, irmãos, como vocês estão olhando a vida? Na ótica de Deus, na ótica de vocês? Com simplicidade de propósito, sabendo que tem um caminho a ser trilhado, ou criando peripécias por este caminho para demonstrar quem você é, para um, para outro, para um grupo, para uma gleba? O que você faz é para você mesmo aparecer, ou é para manifestar a glória de Deus? Tudo que Deus quer é que de fato todo cristão tenha os olhos como lâmpada do corpo.
simplicidade de propósito. Simplicidade de propósito. Simples assim. Tem um propósito em servir a Deus com muita simplicidade. Mas como eu sirvo a Deus? Fazendo a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É fazer aquilo que Jesus estava fazendo durante os seus 3 anos de ministério terreno. Você sai por ali, você cura o enfermo. Você vai por ali, você cura o leproso. Você vai por lá, você livra a prostituta de ser apedrejada. Você vai um pouco mais adiante, você manda um baixinho descer da árvore. Você vai e posa na casa dele. Você não tem preconceito, você come com ele. Você vai nos becos e valados, você resgata o máximo de pessoas possíveis no mínimo tempo. E a Bíblia no livro de Atos está propondo, e durou isto cerca de 2 anos, de forma que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Paulo consegue evangelizar toda a Ásia Menor num período de 2 anos. E com toda a tecnologia que a gente tem hoje, de traslado, não é? Você pode comprar passagem de avião pela Azul e pagar em 12 meses, bem baratinho. Você pode usar a rede social, você pode entrar no seu WhatsApp, pode entrar no seu Facebook, no seu Instagram. Quem tem Twitter, você pode twittar e coisa e tal, anunciar o reino de Deus. E Paulo fez isto única e exclusivamente andando em cima de camelo, em cima de cavalo, carregando aos seus próprios pés mesmo, na areia, ou andando de barco, afundando, levantando, saindo, proclamando, anunciando o reino de Deus. 2 anos. E a maioria de nós não conseguiu ganhar a nossa própria família para Cristo. E falamos, não, mas os meus olhos são lâmpadas do corpo. Será? Ter a capacidade de brilhar neste mundo tenebroso é uma proposta para cada cristão. Deus te chamou para isso. Brilhai como astros neste mundo, é o que Paulo está falando. Então perca todo tipo de indiferença, perca todo tipo de arrogância, perca todo tipo de maldade, perca todo senso comum de justiça. Veja como Deus vê. Deus vê almas carentes, almas que carecem da sua graça e da sua misericórdia. Olhe na ótica de Deus. A maldade nos olhos de quem vê é que causa todo prejuízo. Ou a maldade está nos olhos de quem vê. E nós somos maus, porque sempre a gente está acusando e apontando o dedo para alguém. Maldade não pode ser uma condição da vida cristã. Crente tem que ser bom. Crente tem que ser benigno. Fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Bondade, fidelidade, misericórdia, não é? Ou então amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. E assim por diante, segue-se sequência. Então o cristão, ele tem que ser do bem, ele tem que ser bom, ele tem que ser cheio de misericórdia, ele tem que ter um amor incondicional por almas. Ele tem que usar esta simplicidade de propósito no servir a Deus no seu dia a dia. Ele deve ser este que tem a condição de trazer a vida, de anunciar a vida para aqueles que estão perecendo. Ele tem que brilhar nas trevas. Ele tem que ser luz neste mundo. Ele tem que resplandecer. Ele tem que demonstrar a glória de Deus. Está em nós o poder fazer o bem. Então, se está em você o poder fazer o bem, faça. Porque a Bíblia está propondo que, estando em você poder fazer o bem, se você não o fizer, você peca. E nós achamos isto muito natural. Mesmo porque eu acho que nem é pecado isto hoje. A gente configura pecados de época em época, de ano em ano, de estação em estação, ou de período em períodos. Se eu passei uma semana muito bem com Deus, conheço que sou o mais pecadores dos homens, mas na outra semana, se passei longe de Deus, eu vou reconhecer que eu sou o melhor de todos os homens. Quem me faz perceber os meus pecados não sou eu mesmo,
mas é Deus. E se você quiser brilhar, tem que ser Deus. Você não pode ter brilho próprio. Você não pode ter este luzeiro todo que supostamente você acha ter. Está em nós o poder fazer o bem. E aí, pensar bem, não usar de justiça humana. Caso queira usar de justiça, use da reta justiça. Porque a reta justiça é aquele tipo de julgamento que o próprio Deus faz acerca de cada um de nós. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Você pega a Bíblia, você lê a Bíblia e você enquadra pessoas pela Bíblia, mas começando por você e não pelo que está fora de você. Mesmo porque é um livro de revelação para você. Não seja das trevas, seja da luz, brilhe. Deus é luz, nós somos chamados filhos da luz, e não pode haver trevas em nós. E eu penso que mais do que o espiritismo, quem usa de ocultismo é o cristão, porque oculta tantas coisas que tinham que ser totalmente revelado, deixado às claras, apresentado a Deus, buscado perdão, tentando alcançar misericórdia, e a gente sai ocultando, o tempo todo ocultando, ocultismo, ato de servir às trevas, e a gente sai ocultando fatos e verdades, e a gente acha que é bom, e nós achamos que de alguma forma estamos bem na fita, estamos podendo. Amém? E quando a gente para, irmãos, filhos da luz, não pode haver trevas em nós. Na criação Deus separou a luz das trevas. Logo no início do livro de Gênesis, então Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus separou o bem do mal. E falou para Adão, olha, de tudo que se tem aqui você pode comer, mas daquela árvore lá do meio, lá você não come, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer dela, você vai conhecer, você vai morrer. A serpente vem e fala, não é assim. Bem, deixa eu fazer uma exegese correta. O dia que você comer da árvore, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser semelhante a Deus. E a mulher olhou para a árvore, percebeu que a árvore era sedutora, o fruto era bom, comeu, morreu. Porque rompeu comunhão com Deus. E desse ponto de vista, já falei em Café com Reflexão, como também já falei de púlpito para vocês, todo conhecimento do homem é contra Deus. Porque logo lá no paraíso ainda, quando o homem tenta obter conhecimento do bem e do mal, estava tentando obter conhecimento do bem e do mal contra o próprio Deus, porque já tinha uma ordenança, você não come desta árvore, do fruto desta árvore. E o homem foi, e o homem comeu, e o homem morreu. E talvez a questão de Jesus está falando, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, esteja relacionado com esta capacidade do primeiro casal pecar lá no Gênesis, e que remonta toda a estrutura da humanidade, daqueles que ainda não foram resgatados por Cristo Jesus. Mas você está aqui nesta noite. Bom, mas eu sou resgatado. Talvez você diga. Mas quem você resgatou? Esta é a grande questão, ou este é o X da questão. O que você está fazendo para que o mundo possa olhar para você e perceber que de fato você está brilhando? Sem mística do espiritismo,
sem mística do movimento neopentecostal, olho gordo, galinho de arruda, sal grosso, prosperidade. Entendem? E aí a gente fica nesta: será que eu estou olhando na ótica de Deus? Será que eu estou olhando da minha ótica? E uma dicasinha, irmãos: todos quantos foram chamados para servir no reino e demonstraram a sua inaptidão de ser servo e de obedecer, estes não enquadram neste conceito de quem está brilhando, mas de quem ainda está vivendo em trevas. E Jesus ainda maximiza isto: que grandes trevas serão. É porque eu não tenho tempo. Deus te dá tempo. Amém?